busca Deus, ele domina a língua. Um pequeno órgão, mas ele pode ser dominado por aqueles que têm o Espírito de Deus, para aqueles que têm esta sensibilidade, para esses que buscam Deus. Eu acho interessante, pastor, que Tiago, ele fala no capítulo 1 e no versículo 26. Mantenha a sua Bíblia aberta. Quem gosta de Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Quando eu digo você que gosta de Bíblia, não é incentivando, nem dizendo que você não está com a Bíblia. É porque esta palavra, irmão, quando ela arde em nosso coração, nós queremos, irmão, meditar na palavra. Eu poderia pegar a Bíblia, ler e fechar, não. Eu vou de acordo com isto aqui, ó, a palavra de Deus, o que está escrito. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome daquele que tudo pode, aquele que sonda os corações. Aleluia. E no capítulo 1 e no versículo 26, Tiago diz assim: se alguém se põe a ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, e sua religião é vã. Note que antes de chegar no capítulo 3, Tiago ele já fala para nós dominar a nossa língua. Um pequeno órgão que tem de ser dominado. Um pequeno órgão, o qual é em você. Temos a língua para abençoar. Temos a língua para pregar o Evangelho. Temos a língua para falar desta palavra. Não falar palavras negativas. Porque quem tem o Espírito de Deus, quando abre a sua boca para falar. E muitas das vezes, pastor, fala algo que machuca o próximo. Aí vem um remorso no coração. E o coração, ele cede todo entendimento do homem. Por quê? Porque através do coração é onde o Espírito de Deus habita, naqueles que vigiam a língua. Glória a Deus. Eu sei que a palavra é dura, mas ela tem de ser pregada, pastor. Aleluia. Como ela é. Verdade. Eu imagino que você nunca ouviu uma pregação dessa, falando sobre o poder da língua. Mas eu vim nesta noite te dizer que nós temos de domar a língua. Nós temos de domar este pequeno órgão. Eu acho interessante que Tiago começa no capítulo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ler. No capítulo 3 e no versículo 1, Tiago diz assim: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestre em sabedoria, que havendo de receber maior o que? Juízo. Aqui Tiago estava falando para os mestres, os quais ele ia ser cobrado. Por quê? Porque muitos querem ser mestre e não tem um chamado de Deus. Muitos querem ser mestre, quer estar de frente, mas não tem o chamado de Deus. Mas quando Deus chama, ele se responsabiliza. Aleluia. É o que Tiago está dizendo aqui. Glória que a Deus. Muitos querem ser mestre em sabedoria, em conhecimento, mas só quem pode ter a sabedoria do céu é aquele que tem intimidade com Aleluia. Deus, aquele irmão que busca Deus, aquele que intercede a Deus, Glória aquele a Deus. que medita nesta palavra, Aleluia. aquele que anda nesta palavra, aquele que vive esta palavra, Glória. conhece o dono da palavra, obedece a voz do dono da palavra. Este é bem-aventurado. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Verdade, Deus. Versículo 2. Eu falei que eu não vou tomar tempo, mas eu vou falar aquilo, não o que você quer ouvir, mas o que você necessita ouvir nesta noite. Aleluia. Glorificado e exaltado Glória a seja o nome do Deus. Senhor. Versículo 2. Porque todos tropeçam, ou seja, todo mestre tropeça. Nós podemos aplicar que todos nós tropeçamos em quê? Tiago continua dizendo, em muitas o quê? Muitas coisas. Ou seja, aqui, ó Pai,
claro. Em alguma coisa você tropeça. Em alguma coisa você tropeça. Ei. Ou seja, em alguma coisa nós falhamos. Verdade. Em alguma coisa nós erramos. Mas sabe por quê, irmão? A diferença de quem erra e não tem a sensibilidade é aquele que erra e não sente o erro. Mas quem tem o Espírito de Deus, no momento que ele erra, ele sente que errou. Por quê? Porque ele tem a essência do Espírito. E quem tem a essência do Espírito é temente à palavra de Deus. E no momento que ele abre a boca e erra, ele sente no momento que ele errou. Aleluia. Você já notou que quando você erra, da sua boca sai algo errado? Você para e medita e diz assim: eu errei. Isso já mostra que você tem a mente de Cristo. Mas se você erra e você não sente, é dura a realidade, pastor. Mas você tem que rever os seus conceitos. Aleluia. Você tem que rever se realmente você está pautado nesta palavra. Se realmente você tem o Espírito de Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Aleluia a Senhor. Deus. Serei breve, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou. Aleluia. Quando eu entrei nesta porta, sentado ali antes de entrar, eu disse: irmão Tota, eu quero ouvir hoje a palavra. Aleluia. Mas o pastor me deu a oportunidade. Então é sinal que você necessita o quê? Ouvir esta palavra nesta noite. Aleluia. O que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua boca está abençoando o seu casamento. O que está saindo da sua boca está abençoando os seus filhos. O que está saindo da sua boca está abençoando aonde você trabalha. Nós temos de ver isso. E Tiago diz aqui: em muitas coisas o que? Nós tropeçamos. Aí Tiago ele continua dizendo no versículo 2. Note comigo: todo aquele que tropeça, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Aí Tiago continua dizendo no versículo 2. É capaz de quê, irmão? Capaz de refrear também todo o quê? Todo o seu corpo. Note que Tiago diz: em alguma coisa tropeçamos no falar. Porque se nós não tropeçamos, nós somos o quê? Um perfeito varão. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. A perfeição vai vir quando a trombeta soar e nós receber um corpo glorioso, semelhante Glória ao Criador de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Você achava que Deus não ia falar? Aleluia. Deus está dizendo o que está saindo da sua boca. Aleluia a Está Deus. sendo de acordo com a palavra de Deus. Glória a O que Deus. está saindo da sua boca está sendo direcionada por Deus. Aleluia. Faça essa pergunta a você nesta noite. Glorificado e exaltado Glória a Deus. seja o nome do Senhor. Agora Tiago no capítulo 3 Aleluia. e no versículo 3. Note comigo. Ora, se põe um freio na boca do cavalo para nos obedecer, também dirigimos todo o seu. Notou? Se você colocar o freio no cavalo, ele vai obedecer para onde você quiser. Assim é sua língua. Se você controlar a sua língua, ela vai falar o que você quer. Por quê? Porque se você deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, o que vai sair da sua boca vai ser direcionada pelo Espírito. Aleluia. Mas se você não tem controle da sua língua, você não tem direção da sua boca, vai sair coisas que não procedem da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Glorificado
e exaltado Glória a Deus. seja o nome do Senhor. O que está saindo de nossas bocas. Porque o tema dessa mensagem é o poder da língua. É o poder que sai de nossas bocas para abençoar, para amaldiçoar. Mas nós sabemos, irmão, que através de uma simples palavra, no capítulo 4, você vai entender, uma simples palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aleluia. Falei que eu não vou tomar tempo, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou. Aleluia. No coração. Note comigo, observe igualmente o navio, sendo tão grande, batido de riso o vento, por um pequeno leme. Aqui eu paro. O que é leme, pastor? Uma pequena peça do navio. E essa pequena peça do navio conduz o navio tão enorme. Assim é a nossa língua. Ela é tão pequena, faz parte do nosso corpo. É um órgão. E este órgão, ele tem de ser domado. Ele tem de ser direcionado. Quando nós abrir a boca, nós temos de ter a mente de Cristo, saber o que vamos falar, porque o mundo aí fora quer que eu e você caímos e tropeçamos para dizer assim: você não disse que é crente? Fica esperando o momento de nós abrir a boca, irmão, e errar. Verdade, Deus. Se seu marido não é crente, se seu filho não é crente, tenha sabedoria. Glória a Deus. E que sabedoria é essa, pastor? É Bíblia. Sabedoria, que está no capítulo 3 ainda, e no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, ela primeiramente é o que, irmão? Ela é pura, pacífica, tratável, plena em misericórdia, de bom fruto. Essa é a sabedoria. Quem tem, no versículo 17, quem tem essa sabedoria é quem sabe conduzir a sua língua. Assim é o leme.